Olá, alunos, sejam muito bem-vindos aqui à explicação da atividade discursiva. Eu sou o professor José Magalhães, sou professor da disciplina de desenvolvimento de jogos mobile e eu vou fazer para vocês aqui a apresentação dessa nossa atividade discursiva, bem como a gente vai ver um pouco aqui do que está pedindo e aí a gente vai explicar um pouco do que está acontecendo aqui nessa atividade, beleza, gente? Vamos lá, gente. Observe o exemplo de atividade discursiva a seguir, tá? Dei uma caprichada nessa atividade, ficaram uns textões grandões aqui, mas é para vocês ali exercitarem um pouco a leitura de vocês, entendimento de situação, tá? Então vamos lá. O desenvolvimento de videogames tem evoluído significativamente nas últimas décadas, mas os jogos 2D mantêm sua relevância e popularidade no mercado atual. Mesmo com o avanço das tecnologias 3D, os jogos bidimensionais continuam atraindo tanto desenvolvedores quanto jogadores, seja pela sua capacidade de contar histórias de forma efetiva, pela jogabilidade precisa ou pela nostalgia que invocam. Conforme destacado por diversos especialistas da indústria, o desenvolvimento dos 2D oferece um equilíbrio único entre complexidade técnica e potencial criativo, permitindo que equipes menores criem experiências memoráveis. Isso aqui é muito visível, gente. Se vocês aí, assim como eu, jogam bastante videogame, você pode perceber que muitos jogos atuais 2D estão aí no mercado, principalmente por estúdios indies. Então a gente tem muitos joguinhos ali 2D muito bem, e também, principalmente pixel art, né? A gente pode pegar, por exemplo, o Celeste, o Hollow Knight, não é pixel art, mas Hollow Knight 2D, também fez um sucesso muito grande. O Cuphead também é um jogo 2D, que tem ali a sua popularidade, sucesso e etc. Então, esse parágrafo aqui acaba sendo bem exemplificado, bem justificado com esses exemplos que eu dei. O desenvolvimento de jogos 2D, né, continua sendo uma área relevante na indústria de games, especialmente com o crescimento do mercado mobile e indie, como eu falei agora há pouco. O desenvolvimento de jogos 2D tem se tornado cada vez mais aquecido com o advento de plataformas mobile, gerando uma grande oportunidade para desenvolvedores independentes. Por mais que hoje a gente tenha celulares robustos, né, que eles rodam jogos mais pesados, né, a grande maioria da população ainda tem celulares ali que não tem um processamento muito bom, então acaba sendo um espaço bem vasto para jogos 2D. A criação de jogos 2D envolve diversos elementos técnicos, desde a modelagem de ambientes até a implementação de física e animação, requerendo uma compreensão profunda tanto das ferramentas disponíveis quanto dos princípios fundamentais de game design. Gente, isso aqui é muito verdadeiro. Eu gosto muito de falar para meus alunos que o 2D é mais difícil que o 3D, tá? Então, tal que a gente tem que começar a estudar pelo 2D, porque é onde você vê a física propriamente dita. No 3D é mais natural, por conta da profundidade, você entender ali o que está acontecendo, como é que interage com o ambiente, já que tem 3 dimensões. No 2D não, 2D é uma imagem chapada ali, uma estrutura em 2 dimensões somente. Então você tem que simular uma física ali, o que também tem que ser feito no 3D, mas no 2D acaba sendo um pouco mais complexo. Muito bem, gente. Com base nesse textinho simpático, é, e os recursos correspondentes que você já adquiriu, considere que você foi recentemente contratado como game developer para um estúdio indie, onde a equipe relatou a seguinte situação. Então vamos ver a bucha aqui da empresa. Ó. Durante o desenvolvimento de um jogo 2D de plataforma para dispositivos móveis, foram identificados 3 problemas críticos. As animações dos personagens estão apresentando falhas visuais durante as transições dos sprites, causando uma experiência visual insatisfatória. Então aqui a gente já tem problema de animação, tá? Alguma coisa está errada aqui em questão de corte, redimensionamento de pixel, configuração do filter mode da imagem. Já estou dando umas dicas aqui legais para vocês. Tem um BO acontecendo nessa situação aqui. O sistema de física do jogo está respondendo de forma inconsistente às colisões, especialmente durante saltos e interações com plataformas mobile. Bom, aqui a gente pode levar como ele, se ele tivesse parado aqui, ó, que ele, no caso eu, né? Se eu não tivesse colocado essas últimas 2 palavrinhas aqui, a gente poderia levar em consideração que a gente poderia ter um problema de forma que a gente está colocando o colisor, tag do colisor, se a gente está colocando o colisor correto, se a gente não confundiu o 2D com 3D. Mas como ele fala que é especificamente com plataformas mobile, então a gente pode levar em consideração o tamanho da tela, a gente pode ver isso daí. A gente pode pensar também em colisões específicas para ambientes mobile, então também são situações. E o último problema, queda significativamente de performance em dispositivos mais antigos, principalmente quando há muitos elementos animados na tela.
Basicamente, aqui a gente está vendo que o dispositivo não tem suporte, né, para as nossas animações ou para os recursos que nossas animações estão desempenhando. Muito bem, gente. A estrutura do departamento é o seguinte: a gente tem 4 artistas especializados em pixel art, animação 2D, olha que bacana. A gente tem 3 desenvolvedores, né, que trabalham com Unity e Construct. Dois game designers e a gente tem também 3 Constructs com plugins básicos instalados, que são a galera que faz plugins ali para comportamentos específicos dentro do jogo. Diante deste cenário, o seu papel como game developer é identificar as possíveis causas desses problemas, descrevendo-as em 7 a 10 linhas e propondo uma solução viável para os mesmos. Não se limite a este texto. No caso você encontre aí textos em outros locais, você pode estar colocando também, gente. Basta você responder essa pergunta entre 7 e 10 linhas, sempre lembrando também dessas dicas que eu já dei para vocês aí. Falei assim de forma informal, que é para vocês ali já terem o raciocínio de pegar a ideia e de reescrever de uma forma bacana, para que vocês sejam aí, tenham uma nota legal. Mas aqui essa atividade discursiva está bem tranquila, a gente pode ver problemas bem simples aqui dentro do ambiente 2D. Bacana, gente, então é isso. Até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau.